Boa noite, meu nome é Márcio Ferreira, esse é o curso de Psicanálise ou Teoria Psicodinâmica, né? Ou qualquer nome que vocês quiserem dar para essa disciplina, tá? Eu já cansei de apresentar para essa disciplina. Então, a lógica, a gente vai passar então, a gente está na lógica do inconsciente, trabalhando sobre a lógica inconsciente, né? E aí, a proposta dessa aula, a gente faz uma análise descritiva, né, do inconsciente, na medida que e falar de alguns conceitos e saber como é que eles se articulam. Então, esse aí é o objetivo dessa aula, né? A gente sabe que a psicanálise é um conhecimento assim muito novo, que ele contraria a lógica da maior parte dos outros conhecimentos, das outras abordagens, e então é necessário a gente rever, né, cada passo que Freud articulou para hipotetizar sobre o consciente. Né? Então, primeira coisa, né, que o primeiro modelo de aparelho psíquico e considerado a inauguração da psicanálise é chamada interpretação dos sonhos de 1900. Né? Todos os comentadores eles apontam como o primeiro texto propriamente psicanalítico, então, a interpretação dos sonhos. Né? Ali a gente tem a estruturação do aparelho psíquico, como se fosse um aparelho simbólico, um aparelho de linguagem. E Freud ele demarca muito bem. O que a gente está apresentando aqui nas palavras de Freud? Não tem localização cerebral, não tem conteúdo dele, é uma lógica de funcionamento e está ali no início ali do aparelho psíquico. Né? Então, a primeira hipótese que Freud defende ali, que há um sentido nos sonhos. Né? Então, esse movimento de Freud de que há um sentido nos sonhos quer dizer que coloca a psicanálise no campo da fala e da linguagem. E aí é um fenômeno onde que muitas vezes a psicologia e a filosofia colocava meramente como uma falha da consciência, né? E não como uma lógica propriamente formal dos sonhos. Então, até Freud não sentiu uma formalização sobre a estrutura dos sonhos, né? E Freud coloca então a estrutura dos sonhos como estrutura do inconsciente, né? Então, esse aparelho que Freud postula, ele é o aparelho para falar dos sonhos, dos xistes, dos atos falhos. Né? Então, a gente vai utilizar essa mesma estruturação para todos os fenômenos inconscientes. Né? E é interessante o seguinte, que Freud ele começa a questionar a ideia de normal e patológico pelo sonho, falando que o sonho tem a mesma estrutura da neurose, ou seja, a vida normal neurótica e a vida normal é a neurose, né? E o sonho ele está próximo da patologia, assim como a neurose está próximo da vida normal. E isso aí é um movimento muito importante, o movimento freudiano, né? Então, essa é a principal hipótese de Freud, né, de que há um sentido nos sonhos, ela demarca então de que uma análise, a psicanálise, ela tem a função de criar novos sentidos da vida anímica, né? Novos sentidos do mal-estar. Então, a psicanálise ela está nesse campo do sentido, né? E aí ele vai postular o seguinte, né? Que há um sentido dos sonhos e que a psicanálise é a técnica para extrair esse sentido, né? Então se extrai esse sentido para a análise no movimento de transferência, no lugar de transferência no analista, né? E aí, entretanto, tem um problema, né? De que esse sentido não é acessível ao sonhador de forma direta, ou seja, que o que é apresentado ali do sonho para a figura do sonhador, ele não pode ser acessado de forma direta, né? Deve se colocar na análise, né, para se interpretar e se quebrar essa figura dos sonhos para ter acesso a certo sentido desses sonhos. E por que isso acontece? Acontece porque todos os sonhos são realizações de desejo. Né? Então, isso é interessante. O sonho é uma realização de desejo, quer dizer, é um reinvestimento num traço minêmico, né? E esse reinvestimento, chamado de desejo, ele tende a se realizar, mas por ser ameaçador para a consciência, esse desejo ele tem que ser disfarçado, transmutado, mascarado, para que algo chegue à consciência, né? E aí a função de análise é desmascarar esse desejo, tá? Então, por que os sonhos são mascarados? Porque ele passa por um processo de censura. E essa
desse processo de censura, né, ele passa do inconsciente até o processo de consciência, né? E aí Freud vai marcar dois mecanismos dos sonhos, que é o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. O conteúdo manifesto é o conteúdo consciente do sonho, né? E aí esse conteúdo, Freud vai demarcar que é o seguinte, que é um conteúdo mais reduzido, né? Ele é organizado pela simbiose, pela transmutação do princípio do prazer, que é inconsciente, com o princípio da realidade, que é da consciência, e ele é limitado. Ao passo que o conteúdo latente dos sonhos, ele é infinito, né? Regido pelas lógicas de deslocamento e condensação, né? E ele é organizado pelo princípio do prazer. Né? Então, o sonho no inconsciente ele tem uma regra de funcionamento que é diferente da consciência, né? E a gente vai ver isso a partir do aparelho psíquico de Freud. Então, é o seguinte, a demarcação aí do aparelho psíquico de Freud a gente está vendo, primeiro, a maior parte ele é feito de um conteúdo arco-reflexo, quer dizer, de um aparelho que os estímulos eles chegam primeiro no inconsciente, né? E aí eles têm que, para ter satisfação, aparecer pela pré-consciência, que é o lugar da censura, para ter uma descarga motora na consciência. Ou seja, os traços minêmicos, o jogo de memória, primeiro elas são inconscientes e depois elas têm que caminhar para a descarga do motor, que está na consciência, né? Posteriormente. Então, a percepção aparece no inconsciente e vai do pré-consciente ao consciente. E o que é interessante? Para Freud, o inconsciente não é um buraco, pelo contrário. O pré-consciente e o consciente eles estão subjugados ao inconsciente. Por quê? Os objetos da realidade, os objetos que se escolhem da realidade, é controlados, então, pelo inconsciente. É interessante, né? Esse inconsciente ele tem uma categoria material, né? Que são um conjunto de traços minêmicos, representações que são restos da relação do sujeito com o outro. O que é o desejo? O desejo é quando um desses traços minêmicos eles tendem a reaparecer, a ser reinvestidos por energia pulsional para eles terem uma descarga, uma satisfação. Acontece que o desejo ele é sempre um problema para a consciência. Então, para eles terem certa realização, eles devem ser mascarados, eles devem ter travestidos para acontecer alguma satisfação na consciência, né? E aí tem um interessante, né, nesse processo. Por quê? Quando o desejo ele aparece no inconsciente, como reinvestimento, ele é uma alucinação, quer dizer, ele é um objeto já perdido. Ele passa para a pré-consciência com um processo de censura, né? Pelo processo de deslocamento e condensação, né? E ele aparece no consciência de forma então transmutada. Ou seja, pessoal, o objeto que aparece no inconsciente já não existe. E quando ela aparece na consciência, ele já está deslocado. Ou seja, toda a realização do desejo é também uma realização frustrante do desejo, à medida que o objeto que apareceu no inconsciente então, é o mesmo que aparece na consciência, né? Um outro dado, no inconsciente, ele é regido pelo processo primário ou princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? É a tentativa de dar a descarga, né, mais que rápida para esse desejo. Ou seja, quando um traço minêmico é revestido, ele gera uma tensão no aparelho e essa descarga ela tem que ser satisfeita no aparelho, né? Então, é uma categoria, é uma característica do inconsciente, ou seja, é controlado pelo princípio da realidade. Outra característica do inconsciente é que ele não tem o princípio da negação. O que é a negação? Né? É que no inconsciente se pode ter e fazer várias coisas. Por exemplo, né? Se pode ser homem e ser mulher, pode amar e odiar, e aí vai. Tá? Mas essa lógica da negação, ela é estranha para a consciência. Tá? A consciência ela funciona pela lógica da identidade. Ou seja, se é homem, não pode ser mulher. Se amo, não posso odiar, né? Então, são duas lógicas diferentes. Então, o desejo, né, por estar submetido a uma lógica que não está na negação, pode ser amar,
pode se odiar ao mesmo tempo, né? Pode se amar vários objetos ao mesmo tempo, ela é estranha à consciência. E por isso que os desejos que aparecem no inconsciente, para chegar no pré-consciente e ter descarga na consciência, eles devem ser mascarados. E mascarados pelo processo de deslocamento. Né? O que é o deslocamento? É uma atividade da censura, né, que desloca a representação para uma representação próxima. Ou seja, né, essa representação próxima vai aparecer na consciência, mas só que é uma representação muito próxima do desejo. Né? Então, Freud chama essa tentativa de mudar, de mascarar esses processos de recalque. Né? O que é recalque? É o processo de mascaramento do desejo. E ela aparece pelo processo de deslocamento, né, que é de uma representação para uma representação próxima, ou condensação, que é quando a representação é deslocada, o afeto de uma representação é deslocado para um conjunto de representações. Né? Ou seja, pessoal, na consciência é regida pelo princípio de realidade. Né? Então, para o desejo ele ter satisfação, ele na verdade ele passa de uma dialética, né? Que é do princípio do prazer, que pede que tenha uma descarga, né? Para uma descarga do desejo, para o princípio da realidade. E o princípio da realidade que ele pede que haja um adiamento do prazer. Né? Ou seja, para o desejo passar do princípio da realidade para o princípio do prazer, para o princípio da realidade, é necessário ele ser, então, mascarado. Né? Então, em resumo, o inconsciente, regido por um princípio do prazer, regido pelos processos primários, não existe a negação. Né? No pré-consciente, regido pelo processo secundário, o princípio da realidade, né? É regido pela identidade. E ele toma o desejo, ele toma o material inconsciente como uma ameaça à integridade do eu. E para que ele apareça ali, é necessário que o material do inconsciente apareça, então, de forma disfarçada. Né? Então, o pré-consciente não é oposto ao inconsciente. Na verdade, ele está subjugado ao inconsciente na medida que o material aparece na consciência, ele já foi inconsciente. Então, ele aparece na consciência de forma, então, disfarçada e transmutada. Tá? Temos ali, então, em suma, o processo de deslocamento, que é a passagem de um afeto pulsional para uma representação próxima. Né? Isso aí é um ato, uma forma de mascarar o desejo. Então, quando se troca uma coisa por outra, a gente tem em psicanálise que o deslocamento ele funciona por metáfora. Por exemplo, eu falo, Ana é uma flor. Né? Ana é uma flor, é um processo de deslocamento, ou seja, é o deslocamento de Ana para flor. Né? E o deslocamento ele é feito com base na metáfora. Né? Ao passo que a condensação, né, é uma representação para o conjunto de representações. Então, isso é uma metonímia. Isso funciona quando eu falo bem de jeito. 30 velas no horizonte. As velas lembram o navio inteiro no mar. Né? Então, eu pego a parte lá do navio pelo todo. Isso aí é o processo de condensação. Né? Essas atividades aparecem no inconsciente de forma mascarada. Então, por exemplo, muitas vezes se sonha, né, com alguém próximo, né? E esse alguém é proibido para a consciência, né? A pessoa é casada, é proibido. Então, se sonha-se com alguém muito estranho com um bigode, né? Ou então sonha-se, em vez com o pai, sonha-se com o irmão, sonha-se com o namorado. Ou seja, a tendência da consciência é de mascarar o desejo. Tá? E a função, então, do analista é interpretar esses objetos, interpretar esse aparecimento, né, no conteúdo da fala do sujeito, na narrativa do sujeito. A narrativa, ela aparece de forma, então, transmutada, de forma mascarada. Né? E cabe, então, ao analista ele fazer o movimento contrário do mascaramento, o movimento contrário da censura, ou seja, quebrar esses elementos da censura. Né? Então, isso chama interpretação. Né? Então, o analista ele vai interpretar, ele vai quebrar esses elementos da censura. Né? Então, ficamos por aqui. Um abraço.